Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. A aula de hoje é sobre ligações químicas. Bora lá? Não podemos iniciar esse tema sem comentar um pouquinho sobre esses três importantes cientistas, Walter Kossel, Gilbert Lewis e Irving Langmuir. Eles estudaram e criaram as teorias sobre a valência eletrônica e também a teoria do octeto. Os átomos estão isolados na natureza? Eles estão sozinhos? Não, né? A gente sabe que eles fazem ligações, com exceção, claro, dos gases nobres, que são bem estáveis, portanto isolados da natureza. Por que os átomos fazem ligação? Qual é o interesse dele em ligar com o outro? Alcançar essa estabilidade eletrônica. Quais os tipos de ligação que existem? A gente vai ver que existem três tipos principais de ligações químicas. Como essas ligações ocorrem? Ocorrem com interesse nos elétrons um do outro. A gente vai estudar um pouquinho com mais detalhe a partir de agora. Para compreender ligações químicas, temos que lembrar da distribuição eletrônica. Aqui está representado um átomo com a camada K, L, M e N. Esse átomo não tem a camada O, a P e a Q. Notem que aqui na última camada possui 2 elétrons. Então, para esse átomo, esses 2 elétrons são importantes para a ligação química. Significa que esse átomo possui 2 elétrons na camada de valência. Possivelmente ele é um metal. Para ficar estável, ele terá que perder esses 2 elétrons, porque assim ele consegue ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. E aí vai respeitar a regra do octeto. Em elementos que possuem mais de 4 elétrons na última camada, é mais fácil ele receber elétrons para completar 8 do que perder muitos elétrons. Normalmente, os metais possuem menos que 4 elétrons na última camada e os ametais possuem mais que 4 elétrons na última camada. Então, os metais eles vão perder elétrons e os ametais eles vão receber para assim respeitar a regra do octeto ou regra do dueto, quando o elemento só possui a camada K, a primeira camada. Vamos falar sobre algumas regiões da tabela periódica. Aqui estão os metais, aqui em azulzinho. Significa que esses elementos têm a tendência em perder elétrons. Já os ametais, que estão aqui, têm a tendência em receber elétrons. O hidrogênio não é nem ametal nem metal, mas por convenção a gente sabe que ele não é um metal, portanto, um ametal. Os gases nobres, aqui uma região especial aqui na tabela periódica, eles já possuem, aqui o primeiro, o hélio, 2 elétrons na primeira e única camada, e os demais possuem 8 elétrons na última camada. O hélio respeita a regra do dueto, que é 2 elétrons na camada K, e os outros respeitam a regra do octeto, que são os 8 elétrons na última camada. Portanto, eles são estáveis na natureza. Eles não fazem ou não querem muito fazer ligações. Quando um metal se liga com outro metal, a gente tem a chamada ligação metálica. Quando o não metal se liga com outro não metal, a valência deles são parecidas, então a gente chama de covalente. Nesse caso, como os dois tendem a receber elétrons, eles acabam compartilhando elétrons. Quando um metal se liga com o não metal, tem-se a chamada ligação iônica. Nesse caso, o metal tem tendência a perder elétrons e o ametal o captura. Existe outra forma de prever o tipo de ligação, que é pela diferença de eletronegatividade. O que vem a ser eletronegatividade? É uma propriedade que o elemento tem de receber elétrons, ou seja, é a força de atração do elemento para com os elétrons. Quando a diferença de eletronegatividade entre dois elementos é menor do que 1,7, a gente tem a chamada ligação covalente. Quando a diferença de eletronegatividade é maior ou igual a 1,7, tem-se a chamada ligação iônica. Vamos aqui. Exemplo. O Na ligado com o Cl. A eletronegatividade do sódio é 0,93 e a do cloro 3,16. Se eu realizar a subtração desse valor, dá um valor 2,23. Portanto, é maior do que 1,7. Significa que essa ligação é do tipo iônica. Agora veja só, a molécula da água. O oxigênio tem eletronegatividade 3,44. Subtraindo a eletronegatividade do hidrogênio, 2,20, vou verificar que a diferença é 1,24. Significa que a ligação é do tipo covalente.
Agora veja bem, a molécula de oxigênio. Os dois oxigênios têm eletronegatividade 3,44, significa que a diferença é igual a zero, portanto, a ligação é covalente também. Vamos entender aqui como é que ocorrem essas ligações químicas. Aqui a gente tem exemplo de uma ligação covalente. Dois átomos de oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, eles vão se aproximar. Agora, para ficarem estáveis, cada átomo de oxigênio precisa receber 2 elétrons para completar a regra do octeto. Então, significa que eles vão ter que compartilhar 2 elétrons cada um. Olha só, agora cada oxigênio tem 8 elétrons na última camada, porque eles estão compartilhando 2 elétrons cada um. Aqui eu coloquei as cores diferentes para reparar que o elétron fica circulando em torno de um, em torno de outro elemento, a fim de compartilhar esse elétron para ficar estável. Agora um exemplo de ligação iônica. O cálcio é um metal que possui 2 elétrons na camada de valência e o oxigênio, como eu já dito anteriormente, possui 6. O cálcio, por sua vez, precisa perder 2 elétrons para ficar com 8 e o oxigênio precisa receber. É assim que se processa a ligação iônica. O metal perde elétrons para o não metal. Irá formar uma molécula de óxido de cálcio. Esses 2 elétrons da última camada do cálcio vai ser transferidos para a última camada do oxigênio, ficando assim com 8 elétrons na última camada. Dessa forma, os 2 elementos ficam com 8 elétrons na última camada. O cálcio aqui vai ficar com 8 elétrons nessa camada e recebendo esses 2 elétrons, o oxigênio também vai completar 8 elétrons na última camada. Olhem só, o cálcio perdeu aquela última camada, foi transferida para o oxigênio e agora cada um ficou com 8 elétrons na última camada. E a ligação metálica, como é que funciona? Bom, os metais eles tendem a perder os elétrons da última camada. Então, quando elementos metálicos se aproximam, eles soltam esse elétron da última camada, formando um mar de elétrons e assim forma a estrutura metálica. Olha só os elétrons livres aí, circulando entre um e outro elemento, formando esse mar de elétrons. Bom, vamos praticar, porque quem não pratica não aprende. Olha só, qual é o tipo de ligação formada entre sódio e oxigênio? Eu vou pesquisar na tabela periódica, eu vou descobrir que o sódio é um metal e o oxigênio é um ametal. Portanto, a ligação formada entre esses dois elementos é do tipo iônica. Já o ferro, quando se liga com o outro, os dois elementos são metálicos, então forma a ligação chamada de metálica. Agora olha o carbono e olha o hidrogênio. Os dois são ametais. E onde eu pesquiso isso? Numa tabela periódica. Portanto, a ligação entre carbono e hidrogênio será do tipo covalente. Olha aqui, magnésio, metal, cloro, ametal. Significa que a ligação será iônica. Vamos explorar um pouquinho mais. O sódio ele tem um elétron na última camada, então ele vai perder esse um elétron para o oxigênio, que precisa receber 2. Por isso que utiliza-se 2 sódio para 1 oxigênio. O carbono tem 4 elétrons na última camada, portanto precisa de mais 4. Como o hidrogênio só pode compartilhar 1 elétron cada elemento, por isso utiliza-se na ligação 4 hidrogênios para 1 carbono. O magnésio pode perder 2 elétrons, porque é um metal, e o cloro pode receber só 1. Então, um cloro recebe um elétron do magnésio e o outro cloro recebe o outro elétron. Mas isso a gente vai aprender numa outra aula, onde veremos as fórmulas moleculares e as estruturas eletrônicas formadas nas ligações. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.